A minha mãe faleceu na última segunda-feira, então esse é um dos vídeos mais difíceis de ser feitos nesse canal. Mas eu decidi contar essa história pra vocês porque eu pensei muito se era necessário. E aí eu lembrei que durante toda a nossa caminhada, lutando contra o câncer ou lutando com o câncer e não contra, eu ficaria muito grata de receber um vídeo como esse daqui e eu acredito que nós nos sentiríamos muito mais confortáveis, eu, minha mãe, de saber que a gente está ensinando alguém. Porque uma coisa que minha mãe me ensinou durante toda a vida é que aquilo que a gente tem, a gente pode transbordar no outro. Então, eu tenho certeza que se você está passando por um período muito difícil com alguém que foi diagnosticado com câncer, eu quero te dizer que essa batalha não é fácil, mas ela pode ser muito menos dolorosa e eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com câncer no reto ali por volta de 2022, onde ela fez uma cirurgia. Alana, eu quero datas, eu quero os números. Não tenho. Senti no coração de fazer esse vídeo, estou fazendo. Em 2022, nós estávamos no meio de uma pandemia, a minha mãe foi diagnosticada, a gente foi no primeiro hospital, que foi horrível. A moça abriu a colonoscopia da minha mãe na recepção, na minha frente, me ameaçou, entre aspas, dizendo que se eu não me cuidasse, eu também teria, que era um absurdo eu não ter levado a minha mãe antes, enfim, falou um monte de coisa pra mim, me entregou um material pra biópsia e falou assim, corre atrás disso aqui porque é extremamente urgente. Num segundo momento, nós voltamos naquele hospital para pegar o resultado e o médico foi extremamente sem empatia. Ele colocou como se a minha mãe tivesse dias de vida e como se o câncer tivesse tomado todo o corpo dela. Mas a partir daí entrou uma pessoa muito especial na nossa vida, que é a minha prima, que teve com a minha mãe ali na infância dela e que foi uma pessoa muito essencial durante esse percurso nessa etapa, que foi quando ela conseguiu uma consulta com um outro médico que foi muito carinhoso com a gente e acalmou o nosso coração, falando que estava tranquilo para minha mãe fazer a cirurgia e a minha mãe fez a cirurgia, onde eu sou de Goiânia, a minha mãe é aqui da minha cidade, Santa Rita do Araguaia, mas a gente lá em Goiânia conseguimos contato com esse médico, mas a gente ligou pro meu pai e o meu pai conseguiu que a gente entrasse pelo SUS. E aí, eu tenho uma visão muito pontual de algumas coisas no SUS, mas eu sou extremamente grata. SUS, muito obrigada. Nós conseguimos que minha mãe fizesse tudo, desde as quimioterapias, cirurgia, tudo, lá em Jataí, no Hospital Padre Tiago. E aqui eu abro um adendo, que eu tenho certeza que a minha mãe gostaria muito de que eu estivesse falando essa parte. Nós somos extremamente gratas a todo mundo daquele hospital. Todos. Desde a recepção, todo mundo. As meninas da oncologia ali, da quimioterapia, a Lúdia, a Helenilda, a Ana, vocês foram essenciais durante esse tratamento. Dr. Bruno, que é o oncologista, e o Dr. Vinícius é proctologista. E o primeiro contato com o Dr. Vinícius, vocês não têm ideia, eu estava desesperada, como filha, eu estava desesperada. E ele foi extremamente cauteloso para me contar como que estava o diagnóstico. Nós sempre tivemos muita esperança e ele sempre foi muito positivo com a gente. Eu lembro que agora, nos últimos dias, a minha mãe pediu uma consulta com ele. E aí ele foi e falou assim, olha, tá tudo bem com o seu intestino, porque tava tudo bem com o intestino, o problema não era mais o intestino. O câncer já tinha tomado toda a barriga. E aí a minha mãe falou assim, então tá bom que tá tudo bem lá. A minha maior preocupação era o meu intestino. E aí nessa hora que minha mãe tava feliz, assim, olhou pra ele, mas ela deu uma desviada no olhar. Enquanto ela desviou o olhar, ele só olhou pra mim com um olhar que dizia tudo, que era mais ou menos assim, aproveita os últimos momentos e tenha muita força. E aquele olhar foi extremamente significativo pra mim. As meninas da oncologia, em momento nenhum também demonstraram uma vulnerabilidade ou algo assim. Elas estiveram ali com a gente, fazendo dar certo. Na parte da internação, a minha mãe ficou internada algumas vezes. Só para você entender, minha mãe fez 3 ciclos. Ciclos de 18 quimioterapias, 12 quimioterapias e 6 quimioterapias. Durante a de 12, ela ficava internada por 3 dias. E aí ali a gente teve contato com enfermeiros que foram queridíssimos. A Rafa, ela é a alegria daquele hospital como enfermeira, né? Ela tá sempre pra cima, alto astral, contando novidades, nos mostrou a filha dela, conversamos sobre isso, a filha dela também gosta de K-pop como eu, enfim, foi muito bacana essa troca. O Johnny também, super querido, super alto astral e tantas outras enfermeiras. Gente, a moça que levava o café da manhã pra gente na sala da quimioterapia,
Que moça incrível, sempre simpática, sorridente, é psicóloga também. E uma coisa que eu sempre trago, e aqui vai um conselho para você que tem uma mãe, um pai, alguém que está fazendo um tratamento oncológico. É extremamente importante, e isso eu acredito que é o que minha mãe gostaria que eu te falasse. Que eu te mostrasse o caminho que nós fizemos e como deixar o seu caminho mais fácil. Esse vídeo é para dizer que a minha mãe foi extremamente forte, extremamente guerreira, resiliente, linda durante todo o processo. E eu tenho certeza que ela gostaria de tornar esse processo mais fácil para outras pessoas, porque foi isso que ela sempre fez a vida inteira. Então, todo cuidado paliativo, é paliativo ou paliativo? Não sei, eu falo paliativo. Todo cuidado paliativo é extremamente importante durante o tratamento. E não, a morfina não é a vilã, ela é um anjo, ela é a mocinha da história. Ela é quem faz com que o paciente que está em tratamento se sinta extremamente melhor. Então, assim, foi um tratamento muito cheio de altos e baixos, mas que a minha mãe sempre teve muito alegre. Ela nunca foi revoltada em ter câncer, nunca. E o mais bizarro disso tudo é que agora, nos últimos dias, eu pensei assim: vou me revoltar com Deus, porque a minha mãe, que sempre foi, quem fez tudo, quem se entregou, quem serviu, teve isso e tal, e eu vou me revoltar, e eu quero me revoltar. E no final eu só vi o Senhor cuidando dos mínimos detalhes. Então, voltando. Graças a Ele, fez com que cada processo se tornasse um processo mais simples e mais bonito. Minha mãe fez diversas amizades ali dentro do hospital, mas uma coisa que eu preciso te alertar, você que tem pessoas que estão em tratamento oncológico, todo cuidado paliativo é importante. Morfina é cuidado paliativo? É. Ter um psicólogo é cuidado paliativo? É. Não fica pesquisando teorias, tipo, eu não pesquisei nada. Nos últimos 3 meses, eu só fiz um pedido, uma pesquisa, que era o seguinte: como eu poderia ajudar? Então, por exemplo, Alana, sua mãe não tomou nada caseiro? Tomou. Eu tô te falando pra você tomar? Não. Mas pra ela foi muito bom. Por exemplo, quando o câncer começou a tomar tudo na barriga dela, tava comprimindo o estômago, comprimindo as outras coisas que estão ali. Um chá para fazer digestão? Ótimo. Um chá para fazer com que ela fosse um chá diurético? Ótimo. Para ela, tá? Para ela. Foi um cuidado paliativo extremamente importante. Ela tinha uma fé nos olhinhos que a gente passava nas pernas e ela se sentia extremamente feliz. E eu, Alana, toda a vida falei, para você tomar alguma coisa que não seja de farmácia, você precisa ter muita fé, porque é a fé que faz acontecer. E a minha mãe tinha as duas coisas, fé e uma mãe que acreditava muito nisso, que minha avó também acreditava muito e deu muito certo. Então, assim, nos últimos dias, o que a gente fez? A gente fez com que... Nos últimos dias foi a hora que eu pesquisei um pouco mais para saber o que daria para tomar mais, enfim. Mas durante todo o processo, todo o cuidado paliativo foi extremamente importante. Inclusive, fica aqui um conselho meu para você. Pergunte assim, coisas que parece boba, mas, por exemplo, agora, muitas semanas atrás, eu perguntei se minha mãe podia fazer drenagem linfática. Foi uma das melhores coisas para ela, porque ela se sentia extremamente mais leve. A gente poderia ter começado há 10 meses atrás, há 1 ano atrás, poderia? Isso teria feito com que ela vivesse mais? Não, mas poderia ter tornado a jornada um pouco mais leve. Então, assim, mas a jornada foi leve. E a minha mãe sempre foi muito alegre, muito feliz, muito pra cima. E a gente colocava ela muito pra cima. Ela tinha muita fé que ela seria curada. Ela tinha muita fé na vida. Ela tinha muita fé que ano que vem ela faria a festinha das netas dela, filha de uma amiga nossa. Enfim, ela tinha muita fé no futuro, que Deus aumentaria esse tempo. E isso fazia com que ela tivesse muita energia. Outra coisa, minha mãe prometeu que não queria ser vista passando mal. Então muita gente ficou assustada quando descobriu, nossa, a Wanda veio a óbito. Mas nós sabíamos do fim. E aí, de novo, por favor, você que tem aí um pai, uma mãe, um parente que tem tratamento oncológico, dê todo o apoio, dê toda a segurança, dê toda a energia. Quando ele quiser comer alguma coisa, dê, tá? Não fica com essa de, ai, mas não pode porque tem isso. Meu anjo, deixa eu te contar um negócio. É só agora que você tem, tá? Depois você não tem.
Então, assim, no nosso caso, durante o primeiro ano de tratamento, a gente foi muito assim: mãe, não pode tal coisa, mãe, toma cuidado. Por último, ali nos últimos um ano, quer, come, quer, faz. Quer dar um presente pra alguém? Dê. Quer, faz. Porque aquilo ali fazia o coração dela pulsar. E pra ela aquilo ali era extremamente importante. Então, se você tem alguém aí e pensa, vou fazer uma drenagem linfática, faça. Na verdade, a massagista pediu pra gente pedir autorização pro médico. E aí eu mandei mensagem para as meninas da oncologia, ela disse que o Dr. Bruno sempre autorizava. Então isso foi muito importante. Uma outra coisa também que foi essencial, o pessoal aqui da saúde da minha cidade. Meu pai solicitou que a gente agora, na última leva de quimioterapia, que a gente pudesse ir de uma forma privada. Não era privada. De uma forma que a minha mãe tivesse um conforto melhor. Porque as viagens ficaram muito difíceis. E a gente conseguiu isso. Então, assim, a toda a Secretaria da Saúde daqui, muito, muito, muito obrigada. A gente sempre aqui, uma coisa que eu vi que de certa forma me machucou, que nem sei se deveria me machucar, é que as pessoas falavam muito assim, a saúde é péssima. Eu não tô falando que a saúde é excelente, mas nós tivemos muito apoio. Não leva pro... Aí aqui nós moramos na divisa, né? Não leva pro municipal não, porque lá vai acabar tudo. Meu anjo, deixa eu te contar. Nós vimos o final. Quando minha mãe internou, naquelas sessões de 12, que ela internava por 3 dias, nós vimos o final de muita gente. E a minha mãe não queria que fosse daquela forma. Então, quando eu trouxe ela de Goiânia pra cá, que ela foi passar férias comigo, e aí aqui eu também... Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é porque no dia que nós gravamos o primeiro episódio aqui do Pó de Cereja, a minha mãe estava comigo e ela ficou muito feliz com esse projeto. Ela vibrou comigo e ela me deu muita força para continuar aqui. Eu sei que ela tá muito feliz de eu estar fazendo esse vídeo para vocês, ensinando alguma coisa que eu espero estar ensinando. Outra coisa que foi essencial é que a minha mãe recebia visitas em horas específicas. Por exemplo, quando a minha mãe tomava morfina, ela ficava mais alegre. Mas por que, Alana? Porque a morfina para minha mãe não era algo que tirava a dor, ou que só tirava a dor, porque ao contrário de muitos pacientes oncológicos, e aí eu falo que foi um cuidado muito de Deus, a minha mãe não sentia dor. Ela sentiu dor, calma, ela não sentia dor contínua. Minha mãe sentiu dor quando ela pegou uma infecção de urina. Minha mãe sentia dor quando ela tinha outras infecções claramente advindas do câncer. Mas ela não sentia aquela dor contínua. Então por que a Wanda tomava morfina, Alana? Porque ajudava ela a respirar. Dava um ânimo para ela. Então, a gente normalmente recebia visitas ali por volta das 4, 5 da tarde. A morfina era administrada por volta das 2. Alana, você tá falando que se eu fizer isso com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com alguém que tem câncer, vai funcionar? Não sei. Nós descobrimos durante o tratamento. Mas eu gostaria de ter tido um vídeo assim, de alguém que abrisse e falasse assim, olha, a minha mãe teve câncer e foi tranquilo. É o que eu tô te dizendo, a minha mãe teve câncer e foi tranquilo. A minha mãe teve câncer e ela foi uma guerreira. A minha mãe teve e venceu. Porque uma coisa que acalentou muito ao nosso coração é que assim, Alana, o que é do câncer do 0 ao 100? Minha mãe saiu de um completo mundo desconhecido e conseguiu vencer. Porque eu te garanto uma coisa, no céu não tem câncer. Com Jesus, com Deus, onde ela está agora, com os anjos cantando Solta o Cabo da Nau, que era o hino favorito dela, não existe câncer. O câncer hoje está embaixo da terra e ela está louvando ao Senhor. A nossa jornada foi uma jornada tranquila, não foi uma jornada que não teve choro. Teve, principalmente nos últimos dias, tiveram muito choro. Mas enfim, uma outra coisa que eu queria muito te contar é que, por exemplo, ok, falei de cuidados paliativos, ok, falei das visitas, inclusive as visitas foram essenciais. A minha mãe teve uma amiga, 2 amigas na verdade, a Elaine e a Tassi, que tiveram com ela durante toda a jornada. A Tassi era a nossa alegria,
A alegria da minha mãe, particularmente, porque nós não somos extremamente próximas. E ela fazia minha mãe rir, contava histórias e tudo mais, então foi muito bom e apoiou a gente durante uma boa fase também das quimioterapias. E agora, nos últimos dias também ali, quando eu falo últimos dias, gente, eu tô falando de 6 meses, tá? Ela esteve com visitas periódicas e pontuais, assim como a Elaine, que levou minha mãe para fazer quimioterapia, que esteve com a gente durante todo o processo. Meu pai também foi extremamente essencial. Ele, quando minha mãe estava em Goiânia, nos últimos dias agora, ela falava assim, tô sentindo falta do seu pai, porque ele sabia arrumar direitinho como colocava os travesseiros e a almofada. E a gente tentava, mas a gente não conseguia fazer igual meu pai faz. E claro, a minha tia, que teve com ela também nas quimioterapias, a minha avó, que no final cozinhava e fazia comidas das mais variadas para que ela conseguisse comer. E aqui vai outra notícia. Não te contam como é o fim. Eu observei como era o fim e no fim eu sabia que era o fim. Minha mãe parou de falar. Essa me pegou de surpresa, porque eu não tinha visto ninguém parar de falar. A Tati, a última amiga da minha mãe na oncologia, morreu horas depois de eu conversar com ela. Eu orei por ela e ela falou assim, ai, Alana, muito obrigada pela oração, que bom que você veio me visitar. E ela faleceu horas depois e ela estava falando. Então eu tinha em algum lugar uma esperança de que a minha mãe também falaria, mas a minha mãe não falou. Só que tinha algumas coisas que a gente sabia que caminhava para o fim. As veias secaram e a pulsação, não é pulsação, o ar que fica no pulmão, que você capta na pontinha do dedo, a saturação parou de ser calculada. Esses, para mim, eram os fins. E sonda de alimentação. E aí aqui vai um conselho para você. Então aqui, se você não quer saber como é o fim, para esse vídeo agora. Agora, se você quer se preparar, continua a partir daqui. Deixa eu tentar resumir isso aqui. Quando foi? Quando a Tati partiu, essa amiga de hospital da minha mãe, poucas horas antes, cerca de 75 horas antes, uma enfermeira foi no quarto e falou bem assim, Alana, nós vamos retirar a Tati do quarto, porque deram para ela uma média de 72 horas. No dia eu fiquei meio triste da enfermeira ter me contado aquilo, mas hoje eu agradeço, não vou citar nomes, mas eu agradeço a ela por ter me contado. E aí eu vi como era o fim. Quando a minha mãe começou com sintomas e perdeu a voz e tal, quando ela perdeu a voz, eu pensei que poderia ser o fim. Mas aí eu também tinha muita fé. Pra te contar a verdade, até a hora que o sangue, que o ar parou de circular, eu ainda tinha fé de que ela levantaria daquela cama. E um adendo também muito importante. Eu pedi muito pra Deus que a gente tivesse um abraço no final. Porque normalmente eu acho que isso pode até ser uma ética médica. Os médicos não abraçam, né? E aí, foi um médico aqui do hospital, eu não lembro o nome dele, porque ele tava de plantão e eu só tinha visto, olha que loucura, eu tinha visto ele só uma hora que a minha tia passou mal, minha tia foi tomar um remédio, e aí eu fui atrás da minha tia, vi ele sentado, e depois ele entrou no quarto e perguntou assim, quem é responsável? E porque eu fiz uma promessa pra minha mãe, que eu estaria ao lado dela até os últimos segundos, e eu estive lá. Ela despediu do meu pai e partiu. Nessa hora eu tava no banheiro. E aí quando eu voltei pro quarto, e assim, o banheiro dentro do quarto, ela ainda deu uma pulsada e foi. Não estive com ela até o último segundo. Eu tive desde o diagnóstico até o último segundo. Claro, eu não fui em todas as quimioterapias, eu não fui em todas as internações, mas o máximo que eu pude, eu tive ali. E o que foi muito bom também. Outra coisa que é extremamente importante, tenha rede de apoio. Tenha pessoas que você possa confiar. Não conte tudo para todo mundo, ok? Mas tenha pessoas que você pode confiar. E aí, nesse dia, hora que o médico me falou que não tinha mais o que fazer, ele me abraçou. E ali eu tive certeza de que era uma resposta de Deus de Alana, eu tô cuidando, tá tudo bem. E antes que me perguntem, Alana, sua mãe sentiu dor para morrer? Não.
Esse foi um dos melhores e maiores pedidos que eu fiz pra minha mãe, pro médico pra minha mãe, pra que ela não sentisse dor. Então vamos lá. Onde eu estava te contando sobre como que foi o fim. Tá. Ela teve algum momento de parar de falar, mas quando ela chegou aqui, ela ainda conversava algumas coisinhas. Fiquem atentos às pressões, porque a pressão da minha mãe começou a ficar muito baixa. Isso eu não sabia. Duas coisas que eu não sabia, sobre a fala e sobre a pressão. E aí nós descobrimos, quando a minha mãe internou. Outra coisa que aí é o que eu acho que pode ajudar durante o processo, é entender que a gente vai tentar várias coisas e pode ser que a gente erre. Mas o importante é você estar ali do lado, segurando a mão e fazendo presente. Minha mãe, ela conseguiu despedir de todo mundo que ela queria. Ela conseguiu deixar um presente para todo mundo que ela queria. Ela conseguiu dar tchau para todo mundo. E isso foi uma das coisas mais importantes. Sobre o final, a gente decidiu ficar aqui na nossa cidade. A gente não queria ir lá para Jataí, a gente queria ficar aqui. Porque uma coisa que eu sei também é que a minha mãe não queria sofrer em uma viagem para chegar lá e acabar. E aqui ela teve com os amigos e com quem ela mais ama. Já era o fim. Acho que a gente às vezes cria muita teoria de, mas se eu puder... Não, deixa eu te falar. Se você esteve o tempo todo ali, se você fez todos os cuidados paliativos possíveis, se você foi ouvido, se você teve presente, você fez o que deveria ter sido feito. Mas vamos ao fim. Um médico, antes desse que eu abracei, na verdade assim, o médico que chegou na emergência, ele me chamou lá fora e falou assim, olha, Alana, você sabe da gravidade? Eu falei, sei. Eu sei da gravidade. Na hora que ela chegou, eu sabia que já estava contando as 72 horas. E aí, depois disso a gente internou, e aí veio um outro médico. Eu lembro que as enfermeiras também, inclusive fica aqui meu carinho, a Suzy e a Fran, a Suzy até me perguntou, Alana, vamos pôr sonda de alimentação? Aí, no outro dia, chegou um outro médico. E ele falou assim, Alana, você sabe da gravidade e tal? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, vamos pôr sonda de alimentação? Então eu perguntei pra ele, quantas horas ela tem? Eu não tinha perguntado isso pra nenhum médico. Aí ele pegou um papel, me mostrou que ia aumentar a noradrenalina, e aí se aumentasse ele ia precisar diminuir outra coisa, ia pôr um pouquinho de sedativo. Aí ele chegou de 24 a 48. Aí eu perguntei pra ele, vale a pena pôr uma sonda de alimentação? Vale a pena machucar? Por conta de 24 horas? Não é melhor cuidar com o que é possível cuidar? E aí foi o que a gente fez. Ela não teve nada no nariz dela, colocando comida, que minha mãe era muito enjoada com comida, ela ia odiar a comida de sonda. E no final, ela partiu tranquila e foi brilhante. Ela fez o que ela podia fazer. A gente chegou à conclusão também no final de que a alma dela era muito grande para um corpinho tão pequeno. Muita gente que esteve comigo agora nos últimos 8, 10 anos sabe que eu falava assim, não, minha mãe é a minha versão jovem e animada, que era o que ela era. Gente, a minha mãe era assim, 100% mais animada que eu. Eu não daria conta da animação. Gente, vocês não têm ideia. Minha mãe tinha uma animação que só Deus sabe de onde que ela tirava aquilo. Eu não sei. A minha mãe, o que ela queria, ela fazia. É a pessoa mais criativa do mundo. Inclusive, ela falava que a escola dela, por chamar a escola infantil criativa Lápis Namora, por conta de mim. Mentira, era por conta dela. Porque ela era criativa. Inclusive, eu tô aqui pra filmar pra vocês, eu tô na sala de aula dela. E aí, eu fui pegar uns livros. E olha o que eu achei, uns livrinhos que ela conversava comigo. Aí vai focar? Focou. Quando era pitica. Aí tem sobre responsabilidade, solitude, sobre compartilhar. Deu pra ler? Compartilhar. Sobre compreensão, esses livros acho que eu vou levar pra mim. Foram essenciais durante a minha época kids.
E eu vejo muito que minha mãe ensinou muita gente. E que foi um velório muito bonito. E aqui vai um adendo sobre coisas que eu não sabia que precisava em um velório. Então eu tô realmente abrindo meu coração. Isso aqui tá sendo um divã pra mim. Sobre velórios, também não me contaram, né? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa comprar uma cova. Nós queríamos colocar a mamãe junto com o vovô. O vovô não tinha caixa. Sabe, caixa? Eu não sei o que é caixa, eu também não sabia. É quando você coloca uma pessoa em cima da outra. Mamãe queria ficar lá, mas no vovô não era caixa. Tivemos que ir atrás de uma cova. No dia do velório da minha mãe, eu tava numa loja de material de construção. E aí o pai de uma amiga minha, de uma das minhas melhores amigas, foi quem construiu para nós. Ele é pedreiro, mestre de obra, enfim, tá há muito tempo nessa profissão. E no velório, a gente também encontrou um outro amigo nosso, que também é pedreiro, mestre de obra, enfim. E ele foi ajudar e deu tudo certo. Mas nessa hora, eu pensei que eu também gostaria de ter recebido um vídeo assim, que falasse que na hora da dor, que a gente teria que estar numa loja de material de construção. Uma outra questão é que todas as homenagens foram feitas em vida. Não estou dizendo que não vai ter homenagem depois, vai. Mas uma coisa que eu aprendi sobre velórios, eles não foram feitos para o corpo. Eles foram feitos para que as pessoas possam confortar a família. Apenas. Porque o que tá lá, minha mãe não tava lá no velório dela, tava o corpo dela. Mas a minha mãe não tava lá. Na verdade, ela tava ensinando Solta o Capitão, Soltei, que é o corinho que ela mais amava, pros anjos. Sim. E nós estávamos aqui, pranteando. Uma outra coisa, a minha mãe me pediu, na verdade ela sempre pediu isso, para que o velório dela fosse alegre e animado, porque ela estaria feliz. E ela fala isso, acho que desde que eu nasci. E foi. Eu chorei pouco, mas eu chorei muito quando ela partiu. Muito. Só quem esteve no hospital viu. Mas eu também lembro que rei Davi, tá em 2 Samuel alguma coisa, não vou lembrar agora, quando o filho dele com Betseba falece, antes dele falecer, rei Davi se ajoelha no chão, pranteia, pede ao Senhor para que o menino viva. Quando o menino morre, ele levanta, toma banho e se alegra. E a minha mãe sempre, se alguém me pergunta, vamos lá, isso aqui é uma coisa essencial, a minha mãe sempre fala assim, às vezes é complicado entender por que eu sou tão colorida, né, expansiva, cheia de acessórios e tal. A minha mãe sempre me arrumou pra sair de casa. Sempre. Então ela falava assim, não, filha, isso aqui não dá não. Vai se arrumar. Vai tomar um banho. Filha, você tá bafuda? Você escovou esses dentes direito hoje, Alana? Você não escovou esses dentes direito hoje não, Alana? Aham. Agora, nos últimos meses também, eu ligava pra ela antes de colocar a roupa. Mãe, ficou bom? Tinha umas coisas também que a gente não concordava. Ela falava assim, você gostou? Eu falei, gostei. Ah, então vai. Então, uma coisa que ficou dela também é essa essência, muito alegre, muito feliz, muito pra cima. Eu fiz o que ela prometeu, que ela me pediu. Terminou ali, eu chorei, gritei, eu ficava lá na calma, porque a gente já tinha despedido tantas vezes. Ah, uma coisa que eu não contei. Uma outra coisa que eu pedi, né? Eu pedi esses dias nos stories para que não ficassem perguntando como que foi, criando teorias, né? As pessoas criam muitas teorias, é muito blá 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 e tal, de forma desnecessária. A história basicamente completa tá aqui, de como que foi. Foi assim. Uhum. Então a gente se despediu lá em Goiânia, ela se despediu das amigas dela de lá. Ela fez tudo o que ela queria fazer. Tudo. E deu tudo certo. No hospital eu falava, Lana, calma, Lana, calma, Lana, calma, Lana, calma. E eu chorava. Quantas vezes eu chorei dentro do quarto. E assim como o rei Davi fez, enquanto havia esperança, eu ajoelhei, segurei a mão dela e orei muito, muito, muito. Mas depois, eu tomei um banho, coloquei uma blusa dela que ela amava que eu colocasse, que foi a que eu estive no velório, me arrumei e fui resolver as coisas, que eram muitas coisas. Saiba que a minha mãe foi muito feliz.
E uma coisa também que eu fiquei muito feliz como filha, a minha mãe não suportaria ser vista em preto e branco. Era ousadia demais para uma pessoa tão colorida. Então eu fiquei muito feliz quando fizeram a nota de pesar, deixaram ela colorida e não em preto e branco. Ela ficaria muito brava. Eu lembro de uma vez no hospital que teve uma família que ficou revoltada com os médicos, como se os médicos fossem obrigados a curar. Só Deus cura. E eu lembrei de uma amiga que me disse que teve uma outra amiga que o médico falou assim, olha, nós não curamos. Aqui a gente precisa ter fé, mas a gente guia pelo tratamento. E é o que eles fizeram. Guiaram. E no final, mamãe não sentiu dor, foi muito feliz, esteve com a gente no tempo que era para ela estar. E deixou pra gente a essência dela, o brilho dela, a força dela, pra gente levar pra vida. Quem não viu a minha mãe doente é porque ela sempre se colocou feliz e alegre. Quem não viu ela esmorecer é porque ela escolheu estar sempre alegre aqui nas telinhas comigo, que inclusive as últimas vezes que nós estivemos juntas eu nem compartilhei ela, porque ela já não queria mais. Mas ela brilhou e tá brilhando muito agora. Então o choro que fica é um choro de saudade, mas também de gratidão, porque todo mundo que passou pela vida dela foi iluminado, impactado, transformado de alguma forma. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Os pastores, que inclusive levaram, minha mãe tomou a última ceia no hospital. A todos que tiveram, todos os amigos, familiares, parentes, obrigada. Obrigada a toda a nossa rede de apoio. Obrigada. Toda a família, obrigada. Teve tanta gente que eu acho que eu não citei. Nós encontramos um primo perdido e já tá aí, que nos ajudou muito. Meu pai teve o Batista também, tem o Batista, que é um amigo que tá ali lado a lado com ele. Meu tio Atilano, a minha irmã. Tanta gente, gente de longe, gente de perto, uma amiga que ela conheceu num ônibus indo para Goiânia e que foi visitá-la no hospital, as filhas de uma senhorinha que ficou internada e depois foi visitar minha mãe, tanta gente, a irmã Luzia que morava aqui na minha cidade, tanta gente. Quem esteve com a gente ali, ó, no dia do velório ajudando, toda a família da Tassi, tanta gente. Eu sei, eu devo ter esquecido de mais um monte de gente, mas eu sempre me agonio das pessoas que falam, ai, eu não vou falar nome porque eu vou esquecer. Então, eu esqueci de um monte de gente, mas quem eu lembrei agora, eu tô agradecendo. E se eu não citei seu nome, 1000 desculpas. Você não precisa de um reconhecimento meu, a minha mãe já reconhecia você. Muito obrigada. Obrigada, Débora, que esteve do meu lado. Obrigada, Amanda, lá de Goiânia, daqui de Santa Rita. Obrigada. Obrigada a toda a rede de apoio. A gente não conseguiria sem vocês. Ela não conseguiria. Não, ela conseguiria. Não, mentira. Ela não conseguiria sem vocês. A gente não conseguiria. Então, muito obrigada. E você que tá daí achando que porque eu gravei esse vídeo, a pessoa que foi diagnosticada com câncer ao seu lado vai ter o mesmo fim da minha mãe? Não. Não vai ter. Pode ser que a pessoa viva anos. Quantas pessoas... Inclusive, eu tenho uma tia de consideração, que ela foi diagnosticada com câncer de mama há muitos anos atrás e hoje ela está curada e fazendo a missão da vida dela. Então não, pode ser que você não tenha o mesmo fim, mas eu decidi te alertar e te dar algum conselho que eu espero que te ajude nessa caminhada. Mamãe agora tá brilhando e deixou a sua essência aqui com a gente. Eu espero que quem tá com você seja forte e corajoso, como mamãe foi. Enfim, beijo e até a semana que vem a gente volta com o nosso podcast. Obrigada!